Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Momento de meditação. Segundo as minhas intensas expectações e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Mas o absoluto de Deus é a sua palavra. Nós lemos em Filipenses capítulo 1, o versículo 20, na mensagem absoluto, no parágrafo 56 em diante, o profeta de Deus, o irmão Brana, diz: sabiam que um jogo de bola comum precisa ter um absoluto? Sim. Qual é o absoluto de um jogo de bola? Um árbitro. E se não houvesse árbitro, vejam, um árbitro, não importa onde você esteja, em que posição, olhe e diga: foi um arremesse ruim. E ele disse: foi um arremesse bom. Bem, é o que foi, um arremesse bom. Por quê? O que alguém mais dissesse é um arremesso bom, porque ele chamou de arremesso bom e ele é o árbitro. Agora,
se não houvesse árbitro, haverá tanto alvoroço e tudo mais caótico que não se poderia ter o jogo de bola. Portanto, é preciso ter um absoluto para se ter um jogo de bola. Tem de ser assim. Agora, tem de haver um absoluto num semáforo. Ou melhor, um semáforo é um absoluto para o tráfico. E se não houvesse semáforo, ou se o semáforo estivesse apagado, ou se o semáforo estivesse apagado e você passasse correndo pela rua e alguém viesse nesta direção e dissesse: agora, cheguei aqui primeiro, tenho de passar. O outro dissesse: estou atrasado para o trabalho. Que engarrafamento e tanto vocês teriam. Mas vejam, os semáforos encerram o assunto. É o absoluto. Se a luz estiver verde, vá. Se estiver vermelha, pare. Se não houvesse um semáforo, então teríamos engarrafamentos. E esse é o problema quanto à fé cristã hoje. Temos engarrafamentos demais, cada um formando seu próprio absoluto. Quando temos um absoluto, que é a palavra do Deus vivo, ela põe ponto final para sempre. Não importa o que os outros digam, quase se chegou a um ponto como nos dias de Juízes. Cada um tem seu próprio absoluto, mas tudo isso falha como os faraós e tal. Mas o absoluto de Deus é a sua palavra. Ele a dá, e os céus e a terra passarão, mas ela nunca há de passar. Gosto disso. Agora, não temos muito tempo, então olhemos por uns momentos para algumas pessoas que entraram em crise e para ocasiões em que a morte estava próxima, como estamos esta noite, e elas receberam um absoluto. Vejamos uma antiga história que é conhecida de todos nós. Nos dias em que o pecado tinha aumentado no mundo, a ponto de Deus ficar farto disso, e o mundo ia ser destruído, e Deus deu a Noé um absoluto que foi a sua palavra, e não importa, esse absoluto era para a salvação das pessoas. Noé sabia que o mundo ia morrer, e Deus lhe deu o absoluto que era a sua palavra, agora para salvar seu povo da morte. Agora, qual era o absoluto para salvar as pessoas da morte no tempo de Noé? Era a palavra de Deus. Esse era o absoluto. Não importas o que qualquer um dissesse. Se a ciência dissesse: não há chuva lá em cima, podemos fotografar a lua com nossos instrumentos. Não há chuva lá, a chuva vai cair? Se Deus disse que haverá chuva, Deus pode colocar chuva nos céus. Se Ele disse que sim, Noé continuou
com seus afazeres, tranquilo e preparando uma arca para a salvação do povo, pois houve um absoluto dado às pessoas de que elas seriam salvas se recebesse a maneira provida por Deus para este absoluto. Assim, depois, às vezes, quando aceitamos o absoluto, gostaria de dizer isso por causa dos pais desses jovens, do que quero lhes dizer daqui a pouco. Agora, às vezes, quando aceitamos, somos postos à prova para ver se cremos mesmo. Deus geralmente faz isso e Deus trabalha. Ele não pode mudar seu programa, pois sua palavra é Ele próprio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim é sempre Deus. Quando Ele é chamado em cena para agir, e a decisão que Ele toma, Ele tem de ficar sempre com essa decisão. Ele não pode mudá-la, pois Ele é infinito. Agora eu posso mudar minha decisão. Você pode, pois somos finitos, por isso cometemos erros. Mas Deus não pode mudar sua decisão, pois Ele é infinito e a sua decisão é perfeita sempre. Ele não pode dizer: eu estava errado aqui e mudarei minha decisão, pois isso mostraria que Deus pode mudar, e Deus não pode mudar, nem sua palavra pode mudar. Ele é o mesmo sempre. Assim, Deus submeteu Noé a uma prova depois dele aceitar seu absoluto. Noé entrou na arca, Deus fechou a porta atrás dele. Sem dúvida, disseram: agora de manhã haverá nuvens negras e haverá trovões e relâmpagos e as chuvas cairão. Mas vocês sabem, no dia seguinte o sol nasceu tão brilhante como sempre. Imagino que os crentes que não avançam disseram: vamos subir. O velho poderia estar certo quanto a isso. Assim, quem sabe, a ciência estava errada, que podia haver um pouco de chuva lá em cima. Mas lembre-se, nunca tinha chovido. Mas então, no segundo dia, o sol estava tão brilhante como sempre. Terceiro, quarto, quinto, sexto e até o sétimo dia, mas Noé tinha subido no convém superior para poder observar os céus. E naquela sétima manhã, quando chegou o momento, quando as pessoas tinham rejeitado o caminho absoluto de salvação de Deus, para salvar a vida das pessoas, a chuva começaram a cair e os esgotos se encheram e o barco começou a subir e levou Noé e os demais
a segurança, claro, porque estavam confiando na palavra de Deus, o absoluto, a palavra da promessa de Deus. Não importa quão ruim pareça e quão escuro fique, ainda assim, creia no seu absoluto. Moisés, ora, o dele, ele tentou salvar a vida daqueles pobres hebreus e eles estavam quase tão mal ou tão mal quanto estes dois jovens que estamos tentando salvar esta noite. Eles eram escravos e os matavam à toa sempre que queriam, e Moisés sentiu no coração que essa não era a vontade de Deus. Assim, ele tentou fazê-lo através da instrução, ele tentou fazê-lo através dos seus próprios esforços e viu que falhou por completo. Ele mesmo fez algo que não estava certo, pois tirou a vida de outro homem e isso não estava certo. Então ele foi para o deserto e ficou lá por 40 anos, mas certo dia ele estava pastoreando ovelhas na parte remota do deserto e havia uma luz numa sarça, e quando Moisés chegou perto dessa luz, a voz de Deus falou com ele dessa coluna de fogo que estava naquela sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele disse: tire os sapatos, porque a terra em que tu estás é santa. Tenho ouvido os gemidos do meu povo, ouvi a reunião de oração deles. Lembrei-me de que lhe fiz uma promessa. Que coisa como isso deveria incendiar o coração dos crentes cristãos esta noite. Eu sou Deus. Lembro-me de que prometi. Quão bíblico era aquela voz. E ele disse: Moisés, estou te enviando lá para libertá-los. E Moisés, claro, como eu disse no princípio, quando você recebe esse absoluto de Deus, ele o leva a fazer coisas que, ora, às vezes ridículas aos olhos das pessoas. Poderia imaginar um homem que tinha fugido dos egípcios. Na manhã seguinte, depois de ver este absoluto, essa palavra de Deus lhe falou um testemunho positivo, pois era a palavra, a promessa estava lá, e a vindicação do grande Deus da criação, como ele realizou um milagre na presença de Moisés e mostrou que ele era um Deus de criação. E Moisés, na manhã seguinte, pegou sua esposa e montou-a numa mula com o filho no colo, e o homem de 80 anos, com barba até a cintura e careca brilhando, com uma vara torta na mão, indo para o Egito, gritando tão alto quanto podia: para onde está indo Moisés? Estou indo para o Egito para conquistá-lo, conquistar. Uma invasão de um homem só, porque ele tinha um absoluto,
ele tinha algo, ele tinha a palavra de Deus em que podia se firmar. Um homem de 80 anos, com uma mula e uma vara na mão, era tudo o que ele tinha, como uma invasão de um homem só, a Rússia hoje. Mas ele foi e conquistou, porque tinha um absoluto. Ele tinha falado com Deus, ele tinha ouvido a voz de Deus, e o fato é que ele fez isso, certo? Porque aquilo ficou com ele todos os dias da sua vida. Foi um absoluto. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.